Tudo bem, pessoal. Já começando aqui, a gente chama Roberto Shoa, especialista em segurança pública, ex-policial civil, trabalhou no Rio de Janeiro, é policial federal, pesquisador. Também chamo para acompanhar a entrevista comigo aqui, Ricardo Brant, que é repórter aqui do SBT News, especialista também nessa cobertura de polícia, de segurança pública. Ricardo, vamos fazer uma coisa. Vou começar perguntando aqui para o Roberto. Depois eu queria a atualização do caso Marielle aqui, você pode dar, e aí na sequência a gente faz uma troca aqui de perguntas, aproveitando aqui o Roberto, que vai falar um pouco. Roberto, muito obrigado pela gentileza aqui, pela participação no Poder Expresso. Começo perguntando a você o seguinte, Roberto. Causou espanto para você essa investigação da Polícia Federal envolvendo aí essas autoridades do Rio de Janeiro e um delegado que foi chefe da Polícia Civil ali do Rio de Janeiro nas investigações? Mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ricardo. Um prazer estar aqui contigo. Sempre disposto aí a trocar uma ideia e falar com o pessoal que nos assiste. Infelizmente, não. Infelizmente, a gente sabe que as polícias do Rio de Janeiro, principalmente, mas eu acho que o Rio de Janeiro hoje é o foco, mas a gente pode, em determinadas escalas, também falar o mesmo sobre muitas polícias do país, que a gente tem um problema da infiltração das organizações criminosas nas instituições. Então, isso não é algo novo, não é algo que acontece agora. A gente tem vasta literatura sobre o tema, a gente tem documentários, a gente tem livros, a gente tem filmes debatendo sobre esse assunto. E não foi também o primeiro ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro a ser preso, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro tem se notabilizado pela prisão de autoridades importantes do Estado. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro teve vários ex-governadores presos. Se não me engano, acho que foi só a Benedita da Silva, dos últimos, que governaram o Estado, que não foi presa. E a gente já tem sérias suspeitas também sobre o governador Cláudio Castro. Então, é um panorama muito difícil. E agora também se fala sobre a omissão de determinado promotor também na atuação, no acompanhamento desse caso, assim como de outros casos. Eu acho que é o começo de um fio que, se for bem puxado e que se for feito um trabalho sério, com vontade de mudar a realidade do Estado do Rio de Janeiro, pode fazer cair muita gente. Você, Ricardo, quais são as últimas novidades, rapidamente aqui, e a sua pergunta para o Roberto Shoa? Boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde a quem nos acompanha. A novidade é que nesta segunda-feira a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou aí as medidas cautelares, né? A prisão, as buscas e apreensões, bloqueio de bens dos envolvidos, da família Brazão, do delegado Rivaldo e de demais investigados. E significa que eles vão ficar presos. Estão detidos já desde ontem aqui no Presídio Federal em Brasília. E a expectativa é que cada um siga para uma unidade para que as investigações comecem. Nessa segunda, a Polícia Federal do Rio, principalmente, que realizou a grande parte das buscas, começa a análise do material, mas o relatório, como apresentado ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, está basicamente encerrado em relação a mandante, em relação a motivos, em relação aos assassinos que já estavam presos, mas aí a gente tem uma série de investigações que vão decorrer disso, né, Léo? O professor Roberto fala isso, e aí eu acho legal já levantar a questão para ele, que é exatamente essas investigações decorrentes, a delação aí de Rony Lessa e o próprio registro feito pela polícia nas quase 500 páginas aí do relatório final do caso Marielle, coloca não só o crime envolvendo a execução aí da vereadora do PSOL em 2018, mas uma série de outros crimes envolvendo milícias, não só os crimes do Rony Lessa,
Lessa e da família Brazão, mas aí recupera Capitão Adriano. No mesma noite do crime da Marielle, houve uma outra execução liderada também pelo escritório do crime de um miliciano chamado Marcelo Diotti. Essa é uma investigação que certamente vai se aprofundar e estava patinando até então, assim como outras investigações. E aí eu vou recuperar, pegando o gancho aí no que falou o professor Roberto, essa revelação aí dos assassinos deve gerar uma série de revisões de caso, porque a gente não está falando só da polícia, do departamento de homicídio, do chefe da polícia. O promotor do caso, Homero das Neves, que era o promotor que cuidava ali da área, é uma figura citada várias vezes no relatório, e é exatamente ligado a casos que até então eram considerados crimes sem solução. A minha pergunta é, o senhor acha que essa revelação, essa delação agora de Rony Lessa confessando crimes, os serviços para os contraventores, coisa que vai além até do caso Marielle Franco, se isso não vai dar uma chacoalhada um pouco nessa contaminação generalizada que existe nas forças de segurança? A gente tem acompanhado nos últimos anos, o professor fala disso, vários casos, e aí a gente não está falando só de crimes de homicídio, tráfico, corrupção, influência, tráfico de influência. Você acha que isso pode gerar aí talvez um momento de inflexão e começarem de fato a passar limpo as ações dessa banda podre da polícia e das autoridades de segurança do Rio, professor? Olha, eu tenho essa esperança, mas eu tenho que ser bem realista. Eu acho que hoje o estado do Rio de Janeiro, sozinho, não tem condições de fazer esse enfrentamento. A gente tem que entender que a gente teve um conselheiro do Tribunal de Contas, um ex-chefe da Polícia Civil e um deputado federal ligado a um grupo, um clã familiar muito influente politicamente. A gente está falando em gente importante do Estado. E eles não cometeram esses crimes ou praticaram esses atos somente per si. Você tem toda uma estrutura que ocorre e que faz com que isso seja possível, e é uma estrutura que vai continuar funcionando. Você pode, por exemplo, se fala muito no Rio de Janeiro, a gente tem esse problema que é personalizar o crime. Olha, pegamos o chefe da Polícia Civil, o ex-chefe da Polícia Civil, pegamos os Brazão, então resolvemos o problema. Não, está muito longe disso. É o que acontece, por exemplo, nas milícias. Você tira o líder da milícia, o outro entra no lugar imediatamente, porque é toda uma estrutura que tem interesse em que isso permaneça. Uma estrutura que se abastece do dinheiro, do controle dos mercados ilegais, dos territórios que são dominados de forma por organizações criminosas armadas. A gente tem o uso político dessas populações. Isso vai muito além de chegar e falar é o A, B ou C. Agora, é uma decisão que cabe ao governo federal. Eu acho que o governo federal, se tiver realmente interesse em fazer esse movimento, em combater e ajudar a limpar as instituições do Rio de Janeiro, porque aí a gente não está falando só de polícia. A gente pode falar, sim, sinceramente, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, como a gente já viu que tiveram conselheiros afastados. A gente teve várias operações da Polícia Federal mostrando o tamanho do buraco que é a infiltração de organizações criminosas nos poderes públicos do Rio de Janeiro. E eu acho que o Estado hoje sozinho não consegue se levantar. Eu acho que você precisa de uma ajuda do governo federal, e essa é uma oportunidade ímpar. Agora, Roberto, é importante lembrar que esse assassinato da Marielle, ele não só a data do crime, mas também toda a investigação, ou parte toda não, né? Porque essa investigação ela dura muito mais tempo, ela está aí há 6 anos, na realidade. Mas ela é dada durante uma intervenção militar no Rio de Janeiro, quer dizer, que já não se adiantou, né? Que claramente ali, tem uma entrevista do general Richard, que era o responsável ali pela área de segurança, é um general que em vários momentos ali se mostrou atuante em relação àquele próprio movimento ali no Rio de Janeiro, né? Pelo menos se mostrava efetiva. Ele disse, olha, fiquei surpreso, não esperava que aquilo
pudesse acontecer logo com aquele delegado, estava se referindo ali ao Rivaldo e também ao outro delegado, o sub do Rivaldo. Ou seja, por mais que a gente também pense, né, porque a gente está falando aí, eu estou querendo considerar aqui o seguinte, naquele momento estava se tendo uma intervenção no Rio de Janeiro. E de fato, o que se mostra é que não adiantou nada, né? Aconteceu um assassinato, um crime político efetivo, as investigações, os principais atores ali conseguiram ludibriar militares, porque os próprios militares admitem isso, né? Os próprios militares admitem isso. Quer dizer, é como você está falando, temos que ser céticos também. Claro que a esperança, né, a gente que trabalha com informação, no seu caso trabalha com pesquisa, trabalha diretamente atuando na Polícia Federal, a gente tem esperança que isso mude. Agora, de fato, tem um comprometimento no Rio de Janeiro, que a impressão que a gente tem é que precisa de uma nova geração para que essa situação no Rio de Janeiro funcione. E aí a minha questão para você é o seguinte, Roberto. Isso, você que atuou ali na Polícia Civil do Rio, isso fica evidente para os policiais que estão ali naquele momento? Como é que se desenvolve essa ação do crime organizado? Em que momentos dá para se perceber que aquele território ali é um território conflagrado efetivamente pelo crime? Eu já vou citar alguns pontos que você falou aí para esclarecer. A primeira questão, a intervenção, para mim, foi algo absurdo. A gente, quando fala em participação do governo federal, a gente pode pensar até em criação de força-tarefa, Ministério Público, da Polícia Federal, para fazer investigações, para aí você elucidar determinados fatos e apontar o que está acontecendo dentro do governo. Porque a intervenção ela não teve esse papel. A intervenção teve um papel justamente contrário. Gastou-se um bilhão comprando-se viaturas, armas, material, colete, mas não se tratou do problema da corrupção, da infiltração das organizações criminosas e instituições policiais. E falarem que foram enganados, olha, teve um aviso, inclusive de um delegado federal, falando que havia suspeitas sobre esse delegado da Polícia Civil. Quer dizer, não foi engano. Quer dizer, a gente tem que parar também, os militares pararem com essa mania de tudo dizer que foram enganados. Foram enganados pelas pessoas, os caques criminosos que queriam armas, foram enganados pelos policiais corruptos que foram ali. Então, a gente tem que repensar esse papel dos militares dentro da nossa sociedade, porque estão sendo enganados com uma facilidade muito grande. Então, esse é um ponto. O outro ponto, eu fui policial civil e eu vou contar um caso que mostra um grande problema que a gente tem na Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu acredito que aconteça em outras, que é essa mistura entre política e segurança pública. Por exemplo, que é a possibilidade de políticos indicarem comandantes de batalhões, chefias de delegacia, algo que nunca fez sentido. Qual o interesse de um político em determinar quem vai chefiar uma delegacia ou um batalhão? Eu acho que isso deveria ter um critério muito mais objetivo, um critério, inclusive, de planejamento operacional. O que determinado político sabe sobre qual vai ser o melhor desempenho para aquela localidade. Quando eu entro na Polícia Civil, eu cheguei em determinada delegacia e fui me apresentar e eu fui avisado que eu queria falar com o delegado titular, né, e me falaram que não adiantava muito falar com ele não, porque ele era um chamado jockey. Estava montado no cavalo dos outros, porque quem mandava naquela delegacia era um deputado específico. E que se eu quisesse alguma coisa, eu deveria falar com o inspetor, que respondia diretamente ao deputado. Isso eu estou falando em 2002, 22 anos atrás. E a gente vê que não mudou muita coisa. A gente teve o escândalo da ex-administração do então, chegou inclusive a ser deputado Álvaro Lins, que teve também o escândalo dos Zinhos. Foram vários policiais que também arrecadavam propinas e repassavam para o Poder Executivo. Quer dizer, a gente tem um histórico de problemas na Polícia Civil do Rio de Janeiro muito longo para a gente se espantar com isso. E se for falar em Polícia Militar, basta a gente ler diversos livros que foram escritos, ou inclusive séries, sobre o Jogo do Bicho,
que foi feito agora, que você mostra como dificilmente você não tem um envolvimento de policiais militares ligados a organizações criminosas, seja ativamente, seja como sócio, ou seja por omissão, através da corrupção passiva. Então a gente tem que pensar sobre isso. Se o governo, de alguma forma, as polícias não participassem, ativa ou de forma omissiva, na prática de crimes, que sociedade que a gente teria? Qual seria a nossa segurança pública? Eu acredito que seria outra. Então eu acho que para a gente falar em segurança pública, planejar ou projetar qualquer melhoria, a gente passa por combater a infiltração dos poderes públicos por organizações criminosas. Sem isso, nada é possível. Ricardo, você, mais uma pergunta para o Roberto, por favor. Eu acho que eu queria pegar carona aí nessa linha do quão contaminada estão as forças no Rio. Eu vou lembrar aqui um episódio de 2018, ali, mais ou menos. Eu estive no Rio de Janeiro e era uma investigação, uma reportagem correlata, não era especificamente caso Marielle, mas envolvia também investigações que passavam pela especializada de homicídios, e passava também pelo grupo especializado do Ministério Público Estadual, o GAECO, que tem um núcleo específico ali que atua no combate às facções. E já naquela ocasião, já se falava, olha, o pessoal buscando contato com o pessoal da MP, o pessoal não falava com o pessoal da homicídios da polícia. E eu tentei entender um pouco por quê. Eles disseram, olha, aqui nada que tiver do MP, desse grupo específico, e o Ministério Público é muito grande, também sujeito e também com alguns episódios citados aí pelo Roberto de prisões, de gente corrompida. E naquela ocasião, esse grupo que atuava especificamente, um grupo especializado, não tinha menor contato com a Delegacia de Homicídios, exatamente pela preocupação que eles tinham com essa corrupção. E aí, eu acho que isso muito vinha e vem da contravenção, do jogo do bicho, né? A corrupção embrenhada nessas delegacias e o próprio surgimento, a atuação das milícias. A gente está falando, o Rony Lessa era uma figura muito conhecida, como era o capitão Adriano, também outro miliciano que foi morto em 2020 lá na Bahia, naquela caçada, alvo da Operação Intocáveis. Todos eles eram policiais militares dos grupos de elite, quer dizer, pessoas altamente treinadas, que passaram para a banda podre, que viraram segurança, viraram matadores, prestavam serviço para a contravenção e começaram a montar essas milícias. Afinal de contas, são negócios. O pagamento prometido pelo Lessa pelo Brasão ao Lessa, segundo a delação do Lessa, era uma grande área urbana que eles iam ocupar e vender e explorar comercialmente. A gente não está falando de tráfico de drogas, ele está falando de negócios mesmo em que eles ganhavam dinheiro. Então, assim, para se ter uma renovação total, quer dizer, só as instituições federais vão ajudar ou é preciso um recomeço de tudo? Quer dizer, acho que a gente tem que buscar saídas mesmo no meio de um cenário absolutamente difícil. Eu acho que o Rio de Janeiro é especial nesse caso, né, Uchoa? Eu acho que passa... o pessoal fala muito em reestruturação das estruturas e melhorias, e algumas eu vejo como algo mais drástico. A gente precisa refundar. Acho que só uma reestruturação não pode dar jeito nisso. E por que eu falo isso? Porque, olha, a gente tem estruturas... Professor, eu vou lembrar que foi criada recentemente, eles dividiram recentemente aí a secretaria. Agora existe uma secretaria específica, que inclusive quem assume é um delegado federal aposentado, que era aqui do DF, Dr. Victor Feitosa, na expectativa de que a separação resolva alguma coisa, né? Como se isso fosse a solução, né? Uma panaceia, talvez. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar naquele conceito de mercadorias ilegais. Negociação. Porque é o que você falou, são negócios. Tudo é negociável. A gente viu nesse caso que como determinado servidor público, um policial, um delegado da Polícia Civil, negociava o controle de investigações. A gente tem que pensar como é que isso é possível, por que isso é possível? Onde estava o controle da própria Polícia Civil para evitar que esse tipo de negociação ocorra? A gente tem que pensar em como essa estrutura é montada
que possibilite que isso aconteça. E aí a gente vai pensar numa estrutura de instituição que tem mais de 150 anos e não foi reformada, com concentração de poderes em um cargo só, uma pessoa que fica responsável sozinha por uma investigação e que pode acabar se desviando e fazendo uso ilegal dessas prerrogativas, dessas atribuições. A gente tem que pensar, esse é um modelo que tem dado certo, é um modelo que não tem dado certo. Há várias discussões sobre isso, a gente tem um modelo completamente defasado, a gente tem uma estrutura completamente ultrapassada, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, e isso precisa ser repensado. E para você repensar isso, você também precisa oxigenar esses quadros. E aí a gente vem falar em carreira, meritocracia, possibilidade de progressão, isso tudo. Porque o que acontece é que você tem um ambiente hoje em que você tem duas classes, as classes dos dirigentes e as classes dos subordinados, em que você não tem movimentação e que possibilita que coisas do tipo aconteçam. Então não é só falar em vamos tentar melhorar, reoxigenar os quadros, mas também melhorar essa estrutura para que os quadros que entrem queiram progredir e queiram levar o seu trabalho a sério e possam pensar, olha, se eu for um bom profissional, se eu fizer meu trabalho direito, se eu tiver bons resultados, eu vou crescer e posso um dia chegar no topo dessa carreira. Isso não acontece hoje em dia. Então, eu acho que a estrutura que a gente tem que refazer, ela é muito grande. A gente tem que pensar sobre indicação de pessoas, por exemplo, para tribunais de contas do Estado. A gente tem que rever o que é isso, como é que isso funciona. Essa influência política. A gente tem que pensar no sistema eleitoral. Como é que ele hoje permite que os controles territoriais façam com que determinados políticos sejam eleitos. E você cria essa vinculação entre organizações criminosas e políticos, onde a gente sabe, inclusive, que tem determinados territórios que só entram para fazer campanha política que aquela organização apoia, ou que tem ligação. Quer dizer, essa promiscuidade entre o público e aí a corrupção e a organização criminosa é que precisa ser combatida. Isso é um trabalho muito amplo, não vai ser fácil, não. Mas é algo que a sociedade tem que encarar se ela quiser ter uma perspectiva de futuro melhor. Muito bem, Roberto Shoa, Ricardo Brant, muito obrigado aqui pela participação, por esse debate, enfim, essa troca aqui de ideias. Agradeço muito a vocês. Roberto, obrigado pela gentileza, pelo esforço aqui em entrar com a gente hoje. Forte abraço para você. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a todos. Gente, abraço.